Nós, como igreja, sempre temos que avaliar se realmente estamos vivenciando o verdadeiro avivamento segundo as Escrituras. Hoje vemos muitos movimentos, vemos muita música, muito palco, muito show, muitas luzes, e isso, querendo ou não, entra nas nossas congregações. Querendo ou não, nós gostamos de ver coisas lindas dentro da igreja, mas será que tudo isso é ou faz parte do verdadeiro avivamento? Há algumas coisas fundamentais que devemos pontuar para analisarmos se não estamos iludidos com movimentos, com ações humanas, ou se realmente estamos embasados na palavra para desfrutarmos daquilo que é promessa, a promessa do avivamento no meio da igreja, com todas as suas características, com todos os seus resultados e tudo aquilo que produz a verdadeira ação do Espírito na igreja. Nós precisamos ver isso. Me acompanhe para que você possa crescer. E eu quero que você compartilhe esse vídeo, dê um like, seja conosco e principalmente comentando se realmente você está vivenciando, desfrutando desse avivamento ou não passa de um fogo de palha, uma efusão humana que vai acabar e precisa de movimento novamente para atrair pessoas ou para que se manifeste toda essa ação que nos satisfaz na alma ou nos sentimentos humanos, que isso vai pelo ralo e não leva a nada. Mas vamos ver as características do verdadeiro avivamento. Primeiro ponto, oração. Gente, não pode haver avivamento se não há uma dedicação constante à oração. Duvide de qualquer tipo de movimento, de qualquer tipo de reunião, conferência, evento, onde não está marcada a busca intensa na oração. A igreja de Atos diz que perseverava unânime em oração. Leia lá em Atos capítulo 1, versículo 14, diz que perseveravam em oração. Imagina a busca santa, porque estavam aguardando a promessa aqui ao redor de 120 pessoas e estavam intensamente todas as horas do dia em oração. Eu creio que estavam em jejum também. E ali estavam aguardando a promessa. Então, a igreja sempre, quando foi avivada através dos séculos, precisou de uma busca intensa de oração. E, lamentavelmente, hoje vemos muitas reuniões, muitas festas, muitas coisas lindas, entre aspas, visivelmente pelo menos lindas, mas pouquíssima gente se dedica à oração. Quando fazemos reuniões para orar, eu observo obreiros, esposa de pastor que não aguentam ficar nem 10 minutos de joelho, não são capazes de ficar nem sequer 10 minutos. Homens que se dizem de Deus não aguentam ficar em oração um período de 1 hora, 2 horas. Por quê? Porque não há comunhão. E a única coisa, o único fator santo que me liga ao Eterno, o que liga a igreja à vontade do coração do Pai, é a oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos voltar a orar. Não há avivamento sem tefilá. Tefilá é oração, tefilá é a comunhão, é a conexão, é o que declaramos ao Pai e ali o Pai nos revela a sua vontade pela essência da comunhão, da oração e do seu Espírito. Nós precisamos disso. Em segundo lugar, doutrina. Doutrina, que é a palavra, davar. Por que escrever davar? Porque davar não é somente uma palavra dita de qualquer maneira, mas palavra é a vontade, os preceitos, os mandamentos do Eterno dados para nós. Isso é davar. É a palavra com um conteúdo, com um propósito, dizendo algo. E essa palavra nos traz, logicamente, toda a ortodoxia doutrinária que precisamos como igreja nessa última hora. O problema é que hoje temos música, temos tambores, temos luzes, temos fumaça, temos tanto show, se convida pregadores de fora, se paga fortuna para os seus cachês, ponte aérea, hotel, tem que pagar para entrar, tem que pagar pulseirinha para entrar. Isso é uma grande manifestação de movimentos humanos, onde se paga pulseirinha para entrar e toda aquela parafernália que se faz, mas não há uma ortodoxia doutrinária, estrutural para a igreja. A igreja quer todo esse movimento, quer todo esse show, passa o final de semana e na segunda-feira continua o mesmo vazio, continua a mesma rotina que cria uma grande necessidade de fome porque a igreja está desnutrida, porque não tem palavra. E se você se dedica a ensinar, a exortar, a trazer os preceitos santos, muita gente não gosta, porque
O povo quer entretenimento, mas eu sei que ainda há um remanescente. Se você, esse remanescente, se manifesta, que ama, um remanescente que ama a palavra de Deus, a exortação. Olha o que diz Paulo com autoridade em 2 Timóteo capítulo 4. Eu amo essa palavra quando ele diz assim: prega a palavra, vai lá Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha, que absurdo! Se isso fosse fora da igreja, para o que é o contexto mundano, desse mundo, cosmos, tudo bom. O mundo nunca amou a palavra. O problema é que a igreja hoje, muita gente que se diz igreja, que frequenta templos, que frequenta esses chamados templos, as construções chamadas templos, não querem a palavra, não querem a doutrinação, querem agitação. Por isso vão colocar um monte de parafernália nos púlpitos, vão colocar prancha de surf, vão colocar rampa de skate, vão colocar o Chapolin Colorado, vão colocar o Super-Homem, vão colocar um monte, meu irmão, vão colocar um monte de circo, né? Fatores que edificam um circo, porque a igreja quer entretenimento, mas não quer palavra. Mas Paulo está dizendo, vão desprezar essa doutrina. Diz que cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, ou seja, a procura, né, e a oferta é a procura. Há pessoas que estão buscando isso e haverão mestres, peritos em trazer todo esse tipo de cobiça humana e com certeza isso não vai edificar a igreja, mas diz que vão sentir coceira, comichão nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, o verdadeiro avivamento, palavra. O quanto a igreja é capaz de ficar 1, 2, 3, 4, 5 horas escutando palavra, estudando a palavra. Já estive em muitos lugares, já estive em muitas salas de aula e a grande tristeza disso é que descobri que muitos pastores, bispos e apóstolos nunca leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Muitos nunca decoraram os livros em sequências, que até uma musiquinha infantil ensina. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Não sabem a ordem até Apocalipse, não sabiam. A maioria tira zero porque não conhece Bíblia, não lê Bíblia, só prega o que os outros falam, mas não tem meditação, comunhão e estruturação na palavra de Deus. A igreja precisa de um avivamento oriundo da busca com paixão e amor voltado para a palavra de Deus. Sem palavra não há avivamento. Terceiro, arrependimento. Aqui é arrependimento, naham, hebraico naham, arrependimento, quando alguém se dói pelo que está fazendo de errado, quando alguém aceita a correção. E nós vivemos, por viver no meio do hedonismo, vivemos numa geração que não aceita ser corrigida, não aceita repreensão, não aceita exortação, não aceitam que lhe mostrem onde está errado. Como vemos uma sociedade suprida por tantos benefícios, né, que a tecnologia traz. Você vê hoje a internet, vemos aplicativo para tudo, vemos a saciedade, né, através de tanta coisa que vai anestesiando isso, a sociedade, e isso vai entrando também na igreja. Vemos hoje em dia uma geração da igreja que não quer ser exortada, que trabalha só com conveniências, trabalha só com aquilo que lhe interessa no sentido de prazer, de alegria, e não quer fazer mais nada, somente quer ser bajulada. É a geração Nutella, é a geração mimimi. E eu sei que há gente que ama a palavra, eu sei que ama a gente que ama a exortação, e tem gente ainda, eu lido com gente santa que ama ser corrigida e diz, por favor, me corrija, quero aprender. Hoje em dia, se você vai corrigir alguém, ele te retruca. Se você falar uma coisa, ele te fala 10 coisas e te joga no chão. E eu me pergunto, às vezes, será que vale a pena? Vale a pena pastorear esse tipo de gente que não quer se arrepender? E hoje,
para que haja realmente um verdadeiro avivamento, precisa de arrependimento, arrependimento dos pecados, arrependimento dos maus caminhos, arrependimento de coisas malévolas, diabólicas e satânicas que entraram dentro das nossas casas, dentro das famílias, dentro da igreja do Senhor Jesus. Se não há arrependimento, não há transformação, não há avivamento. Nahame, quando eu estou me doendo, porque há muita gente que não quer se doer porque lhe mostraram os seus erros. Não quer exortação porque não quer se doer e reconhecer o quanto estamos errados. A igreja precisa se arrepender, pastores precisam se arrepender, precisamos nos arrepender. Obreiros do Senhor, ministros do Senhor, sacerdotes do Senhor, precisamos de um verdadeiro arrependimento. Essa nação precisa se arrepender, os líderes dessa nação precisam se arrepender, a igreja precisa voltar a chorar, a prantear, não rasgar somente as vestes, mas rasgar o coração, e necessitamos disso com urgência. Aí virá o verdadeiro avivamento. Além do arrependimento tem techuvá, já tenho falado muito da techuvá. O que é techuvá? É dar uma volta, é um retorno, é a conversão. Techuvá, sempre aparece techuvá em todo o contexto ali da doutrina judaica, e agora para nós, como igreja do Senhor, precisamos retornar. Esses dois andam juntos. Arrependemos e convertemos sempre foi um sinal, né, de que estava chegando realmente o evangelho do reino. Nós pregamos, João Batista falou, arrependei-vos e convertei-vos. O próprio Yeshua disse, arrependei-vos e convertei-vos. Chegou já esse evangelho. Então, a conversão é um retorno. A igreja pegou um curso errado, uma ala da igreja que se empreitou ali, tomou essa empreitada de tomar um caminho maligno, está avançando e construindo esse caminho, mas é hora de voltarmos às raízes, voltarmos aos primórdios, voltarmos à palavra, voltarmos à oração, retorno, techuvá, conversão. Em Atos 2,41 diz que 3.000 almas se converteram e foram batizadas, foram compungidos os corações. E numa só pregação de um apóstolo chamado Pedro, que era talvez um tímido, um covarde, que negou 3 vezes ao Senhor, agora tomado na unção, tem uma festa gloriosa ali em Pentecostes, em Shavuot, e tem uma colheita sobrenatural. Nós precisamos de uma verdadeira conversão. Outra coisa importantíssima é o poder da Bessorá. Para quem não conhece, o Bessorá é a Boas Novas, é o Evangelho. O Evangelho nunca será Evangelho se ele não é pregado, se não é anunciado. E a ordenança de Yeshua é ide e pregai o Evangelho. Ele falou isso claramente nos Evangelhos. Em Marcos ele escreveu isso. Ele diz isso, está escrito em Marcos 16,15. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Você vai ver em todos os Evangelhos ele enviando e comissionando a sua igreja, os seus discípulos, para que preguem, para que vão às casas. E hoje precisamos ver se realmente é avivamento, é como a igreja evangeliza. Porque ter avivamento, gente, esse avivamento que está tendo hoje em dia, que é movimento, está saindo caro. Sai caro, eu te falo porque eu já participei de alguns movimentos que eu já disse aqui, movimentos desses que Deus me mandou sair, sai caro. Eu já fui em movimentos e reuniões que se gastou mais de R$1 milhão em aluguel de palanques, em aluguel de luzes, em aluguel de som, em aluguel de ginásio, de estádios. Uma loucura. O avivamento caro, onde todo mundo tem que pagar, se paga o pregador, se paga o cantor, se paga fulanos, o avivamento fajuto dos quintos dos infernos, que só demanda finança, luzes, cores e não traz resultado nenhum, o avivamento humanista. Mas os teus dias estão contados, avivamento fajuto, porque virá o verdadeiro avivamento com base na palavra, na estruturação santa, e vai levar a igreja a um evangelismo santo. Não vai ser um evangelismo mecânico, não vai ser um evangelismo denominacional, não vai ser um evangelismo encaixotado nos padrões desses figurinos humanos mesquinhos,
mas vai ser um avivamento em prol da glória do reino de Deus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E vai ser pela graça do Senhor, vai ser pelo mover do Espírito, vai ser com compaixão no Espírito, vai ser na missão do Espírito, e a igreja vai ser avivada para sair de fato e conquistar o planeta Terra para a glória do Eterno. Nós precisamos entender que esse avivamento é glorioso, é poderoso, é santo e é um avivamento que foi prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa efusão vem do céu. Diz que se ouviu do céu veio um som como de um vento veemente do céu. Esse avivamento não vai vir de Manaus, não vai vir de Bogotá, não vai vir da Rua Azusa, não vai vir do Canadá, não vai vir do céu. Só do céu. E esse avivamento vai te mover e vai te avivar. Me diga, por favor, você sente a necessidade de um verdadeiro avivamento? Eu já participei, como falei, desse movimento, onde um final de semana de pregadores caros, cantores caros, eventos caros, tanto barulho e tanta ação humana que você chega na segunda, fica esgotado, fica cansado, fica vazio, fica triste, há lamúrias, há lamentos e continua a mesma ação corriqueira que não te leva a nada. Isso não é de Deus. Deus vai levantar homens santos. Deus vai fazer com que pastores, bispos, apóstolos, pastores se arrependam, se convertam e voltem à glória do avivamento genuíno. Este avivamento que a igreja precisa. E por último, além de evangelizar, que vai ser um mover sobrenatural, porque a igreja não quer evangelizar, não quer sair, não quer propagar o evangelho, quer ficar dentro da redoma ali, sendo ovacionada com show, com fumaça, com tanta coisa, mas não quer se mexer, não quer. Você pode ver que menos de 10% da igreja é que se move. Nós temos aqui a estruturação para evangelismo, precioso, mas é menos de 10% que se move com seriedade para isso. Mas a igreja santa, gloriosa, vai se mover. E por último, comunhão. O quanto essa igreja de Cristo tem comunhão. Por isso que eu sou contra denominacionalismo. Eu sou da igreja placa tal, e todos brigam, porque todas as denominações, presta atenção, todas as denominações, todas elas seguem um homem. Seguem um homem. Você pode ver, os calvinistas são uma denominação X. Calvinista segue a Calvino. A interpretação da Bíblia segundo Calvino. Isso é errado. Outros são arminianos. Normalmente os pentecostais, os tradicionais pentecostais, arminianos, seguem Armínio. Outros são luteranos. Outros são wesleyanos. Meu Deus, e começa a dividir a igreja do Senhor. E através desses homens que são seguidos, muitos deles idolatrados, muitos deles venerados como santos homens de Deus, e muita gente ignora que muitos deles foram sanguinários, foram homens que não agradaram ao Senhor, e muitos deles cometeram grandes erros. Por isso nós não podemos nos fiar em interpretações, em doutrinas humanas. E o próprio Paulo disse aos Coríntios, vocês são carnais. Por acaso Paulo morreu por vós? Uns dizem que são de Apolo, outros de Cefas, outros de Paulo. Eu não morri por ninguém, parem com isso, isso é carnalidade. O denominacionalismo hoje, não vou nem citar denominações que sempre cito aqui, mas o denominacionalismo prova que esse movimento egocêntrico de impérios, império não é o mover do Espírito Santo, mas é a redoma dos imperiais, daqueles que se levantaram com absurdos ali em riqueza, com poder, com ostentação, e há uma grei assalariada que sempre estará sustentando ali a liteira daqueles imperiais que andam como reis ali, trazendo toda a sua pompa, toda a sua loucura, esse ovacionismo satânico. Isso não provém de Deus, não provém de Deus. Olha que muita gente me fala, Natanael, você não pode falar isso porque você divide a igreja falando isso. Queridos, quem divide é aquele sectarista denominacional. Quem divide é aquele que diz, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Wélio, eu sou de Calvino, eu sou de Armínio. Esses são os que dividem. Eu trago aqui união pelo poder da autoridade da palavra. A unicidade da palavra está aqui, a unicidade da doutrina está aqui, a virtude da glória da palavra une uma verdadeira igreja santa, lavada e redimida no sangue do Cordeiro.
Essa é a verdadeira unidade. E denunciar esse tipo de laia, esse tipo de corja de gente maligna, é unificar a igreja, porque a igreja será unificada e nós precisamos denunciar. Paulo, veja quantas vezes denunciou. Veja quantas vezes Paulo denunciou nomes especificamente e da maneira que ele estava entregando até nas mãos de Satanás. Por quê? Porque a doutrina precisava ser preservada em santidade. Isso é igreja unificada. Então, parem com esse negócio de denominacionalismo, de convenções, de cobertura, de não sei o quê. Essa é uma bagunça humana onde o diabo já entrou e a igreja está subdividida, onde cada um está trabalhando para o seu império terreno e sempre terá um bonitão beneficiado com riquezas, com ouro e com prata, e a plebe, o povão se lascando, e muita gente ignora o que é realmente a santidade e a glória do Eterno. Falo com dureza, porque isso tem que acabar em nome do Senhor. Creio, em nome do Senhor, que Deus está levantando uma igreja fortificada e autoridade. Sim, a igreja vai ter como arrecadar. É lícito trabalhar para o evangelho? Claro que sim, é lícito trabalhar. O próprio Yeshua tinha tesouraria, sim, mas tudo em prol do reino. Tudo que nós fazemos em prol do reino, tudo que arrecadamos em prol do reino, deve ser em prol da obra, em prol de almas, em prol de família, em prol da viúva, em prol de crianças órfãos, entre tantas demandas da sociedade, doentes que estão necessitados, e nós vamos ser abençoadíssimos sim, para termos recursos, como o próprio Yeshua tinha, uma tesouraria para promover a glória do reino. Agora, para encher o bolso e ficar rico, o Senhor te repreenda. Vá trabalhar, abra sua empresa, trabalhe. Eu sempre trabalhei e eu te digo diante do Senhor, hoje mais do que nunca, creio que Deus vai separar quem de fato faz a obra do Senhor com santidade, com dignidade. Isso vai trazer comunhão. Por isso há tanto escândalo. E por isso temos tanta gente desigrejada. E eu não sou a favor disso. Eu prefiro uma igreja santa onde haja comunhão, congregar em santidade, mas não fazer parte dessas redomas diabólicas, satânicas, que estão levantando impérios malignos. E nós precisamos acordar, onde a igreja vai se unificar nessa unidade santa, do amor de Deus, da virtude do Espírito Santo. Não sei se eu estou falando bobagem para você, mas estou falando com autoridade. A igreja precisa tirar placas, tirar denominacionalismo e trazer a unidade santa. Diz a palavra em Atos, capítulo 2, 46. E tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Eles estavam em unidade, tudo que era estrutural, espiritual, os dons, a virtude, o ensinamento, até o compartilhar do pão. Fora isso, até as finanças, tudo era até colocado nos pés dos apóstolos, mas havia transparência, unidade e comunhão. Isso está faltando na igreja. Então temos aqui vários aspectos santos para que haja esse terriá, o avivamento, o ressurgir, ressuscitar, reavivar, terriá. Deus trará terriá, avivamento santo para a sua igreja. Que o Eterno te abençoe, divulgue esse vídeo e propague aquilo que é a verdade segundo a sua santa palavra. Que o Eterno te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.